Sejam bem-vindos ao Diálogo Espírita de hoje. No nosso tema livre, nós vamos tratar sobre a dialética entre o espírito e o corpo. Seguiremos com os esclarecimentos do Espiritismo Responde a respeito da superproteção dos pais e do sentimento de culpa decorrente do cometimento de um aborto. E, finalmente, no quadro Nosso Lar, nós vamos falar sobre as simpatias e os auxílios dos espíritos em relação aos encarnados. Então, com vocês, mais um Diálogo Espírita. Meus amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre as relações, o confronto existente entre corpo e espírito. Comigo aqui, Robson Balaguer, Gilberto Tomasi. Meus amigos, a questão 22 do Livro dos Espíritos, Gilberto, fala o quê? Veja, Wilson, na questão 22 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: na definição humana, matéria é o que tem extensão, é impenetrável e é perceptível aos sentidos, ao que nós entendemos, ao que nós conhecemos. Mas existem alguns estados da matéria que são desconhecidos ainda de nós, porque ela é muito etérea, muito sutil e que não causa impressão nenhuma, não causa nada aos nossos sentidos. Então, para os espíritos, matéria é o laço que retém o espírito, que é o instrumento que serve para nós termos as nossas situações vivenciadas no dia a dia como espírito. Então, a matéria pode ser perceptível para nós, dependendo da situação, é muito sutil, muito etérea, que não tem como perceber. Perfeito. Robson, há uma outra questão, a 196, que eu gostaria também que você colocasse um resumo para nós aqui, que tem muito a ver. Certo. Ele fala o seguinte, que a vida, digamos, é como se fosse um cadinho, um depurador, que devido às reencarnações sucessivas que nós temos, devido aos nossos erros, nossos acertos, nós vamos evoluindo. E com o tempo, essa evolução vai, digamos assim, vamos deixando de necessitarmos do corpo físico, até chegar a um ponto que não precisamos mais do corpo físico. Por quê? O espírito que sobrevive ao corpo é o espírito que, digamos, ele é imortal. E o corpo, ele apodrece, né? A gente sabe que não leva nada. Então, fica bem claro aqui pelas duas colocações, essas duas questões dos espíritos, que o corpo físico é um instrumento, é um veículo, é uma casca descartável e um cadinho depurador do espírito, como o Robson acabou de dizer. O que nós estamos fazendo hoje em dia é uma inversão, inversão de valores. Então, nós achamos que os tempos são, as justificativas são de que os tempos são outros, de que hoje tudo é válido. Não é. Não é. Moralmente, eticamente, não é assim que funciona. Para as pessoas espiritualistas, nós estamos nem falando de espíritos, para espiritualistas a coisa não funciona assim. Então nós estamos nos deixando levar pelas ondas, pelos modismos, e estamos cada vez mais nos sentindo como seres do mundo, em vez de sermos seres no mundo, o que são coisas diferentes. Gilberto, essa visão centrada que o homem tem tanto no corpo, os excessos que ele comete, quais são? De que natureza são? São de toda a natureza, Wilson, Robson, prezados amigos. O homem ainda comete excessos de comida, de bebida, de drogas, de sexo, como nós falamos em programa anterior. Então, os excessos são de toda a ordem. E há necessidade, como você bem tocou, que haja uma espiritualização maior das pessoas, independentemente do seu credo religioso, para que tenham noção disso. Para evitar esses excessos, ser mais comedidos, usar mais da razão, né? Fazer
um meio termo nas situações vivenciadas para que esses excessos não tomem conta. Infelizmente é isso que acontece. Excesso em todos os sentidos. Não é uma regra, existem exceções, mas de forma geral nós sempre estamos ultrapassando, extrapolando os nossos limites nas questões que envolvem sexo, bebida, comida e nas outras situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. Pois é, quando a gente colocou no início essa terminologia de dialética entre o corpo e o espírito, é nesse sentido. Porque há realmente uma interação, um diálogo, ou deve haver um diálogo entre corpo e espírito. E ao mesmo tempo existe um antagonismo. Aparentemente as pessoas acham que cuidar de uma coisa implica em prejudicar a outra e vice-versa, né? Então há aqueles ascetas, aqueles que acham que tem que viver trancado em monastério, jejuando não sei quantas vezes por ano, não sei quantas vezes por dia, se autoflagelando, e existe aqueles para quem só existe o corpo, né, Robson? Então, essa preocupação que o ser humano tem hoje, homens e mulheres, né? Por exemplo, a preocupação com a juventude, as mulheres não querem envelhecer. Exatamente, né? Isso aí eu acho que como o Gilberto colocou, é um excesso, muito, às vezes, leva ao excesso, porque essa busca incessante da beleza, do cultuar o corpo, às vezes comete esses excessos. E esses excessos é prejudicial não só ao corpo, mas também ao espírito, porque o espírito, digamos que é a sede do corpo. Então esse excesso, essa busca incessante nem sou contra, às vezes, a pessoa que procura fazer uma mudança, uma estéticazinha, alguma coisa, corrigir um defeitozinho e tal, mas tem que tomar muito cuidado, como foi colocado pelo Gilberto, o excesso que é prejudicial. Porque, para deixar bem claro, o espírito sem o corpo, pelo menos no estágio evolutivo em que ele se encontra, de todos nós que estamos aqui reencarnados, senão nem estaríamos aqui, ele não pode prescindir do corpo, ele precisa do corpo como esse instrumento, ferramenta de trabalho para a sua evolução. Porém, a nossa perspectiva deve ser de que o corpo, nós somos um espírito temporariamente ocupando um corpo, e não um corpo que tem uma alma. Né, Gilberto? Não tenha nem dúvida, Wilson. E esses excessos, às vezes, acontecem em função até de um meio de alguma coisa psicológica, algum estímulo psicológico para enfrentar alguma situação, algum tipo de deficiência que você possa ter no corpo. Então as pessoas procuram se moldar tal qual é colocado pela sociedade, que tem que ser daquela forma, e na verdade é alguma função psicológica, alguma coisa inerente ao próprio espírito que não está bem resolvido. Né? O Gilberto falou ali sobre excessos, né? Estamos falando sobre excessos. Existe de comida, existe inclusive o problema da anorexia, que é o contrário, né? De tanto não querer comer, acaba adoecendo. Agora, existem outras coisas que a gente poderia comentar aqui, ou podemos citar de passagem. Por exemplo, a preocupação da malhação até excessiva para ter um corpo sarado, as cirurgias plásticas, nós vamos ter alguns números aqui para apresentar, gastos com cosméticos, uma coisa impressionante, as brasileiras, principalmente as brasileiras, nos desculpem as mulheres, as nossas amigas que acompanham nosso programa, de estarmos falando dessa maneira. Não é uma crítica, vocês vão ver que tudo tem um ponto de equilíbrio, que a gente não é contra, deixamos bem claro isso aqui. Mas os excessos tem que haver um policiamento em torno disso aí, né? Os excessos com a moda, preocupação com a moda, grifes, né? A vaidade feminina, a vaidade infantil e a erotização infantil. A gente vai colocar alguma coisa a mais aqui, eu não sei se vocês têm alguma coisa para colocar já. Eu só quero aproveitar o gancho, você falou da anorexia. É importante que se diga que já existem alguns estudos que dizem que a anorexia pode ser um reflexo de complexos pessoais de existências passadas. E é interessante também que, segundo um estudo do Instituto Nacional Mental norte-americano, que diz que a anorexia é uma desordem que causa mais mortalidade do que todas as outras patologias mentais. Então veja como é preocupante esse problema da anorexia. É só para aproveitar o gancho aí. E do outro lado, digamos assim, as pessoas têm que se gostarem. Ela tem que praticar esporte, tem que cultuar o corpo, tudo mais, mas sem exagero.
sem os excessos, porque isso pode ser prejudicial à sua saúde, não só nessa vida, como pode às vezes gerar um karma para a próxima reencarnação. Pois é, quando eu citei aqui esse problema da vaidade feminina levado às últimas consequências, já comentamos aqui uma outra oportunidade, de que vaidade é tido como uma virtude. Porque ela é super vaidosa. Gente, isso não é uma coisa boa para o espírito, não é bom. É igual ser muito egoísta ou ser muito orgulhoso. Ter amor próprio é uma coisa, ser orgulhoso é outra. Ter apego material. Gostar de si mesmo é uma coisa. Ser vaidoso ao extremo é prejudicial. Nesse caso de ser vaidoso ao extremo, desculpe, Wilson, pode até ser considerado uma falta de autoestima. Né? É uma falta de autoaceitação daquela beleza que você tem. Nada contra você trabalhar o teu corpo, mas sem excesso, porque, você assim, falou. A pessoa às vezes fala, não está, mas ela acha que está gorda, precisa fazer uma plástica, coisa e tal. Ou outra, preciso pôr silicone, porque meu marido fica olhando para as outras mulheres, quem vai parar? Isso não é nem questão de beleza, é questão de caráter. Se ele está olhando é por causa disso. Então veja que envolve não é para vamos né? fazer isso para agradar os outros. Não, isso aí é modismo, nada. Né? Daí... Falta de autoestima, né? E em relação à erotização infantil, duas coisas aqui, duas observações. Na França, por exemplo, menores de 16 anos não podem participar de concurso de beleza. Exatamente pelo excesso desse processo de erotização. As maquiagens também, né? Há situações de mini mulheres de 4, 5 anos que são mini mulheres, elas são bonecas vestidas, né, como se fossem mulheres adultas. Eu vi um depoimento de uma mãe que ela disse, olha, ela é uma menina de 9 anos, e ela dizendo, ela só quer fazer escova no cabelo, unhas pintadas e estar maquiada o tempo todo. 9 anos. Né? Então vejam como é uma situação complicada. Agora, voltando à cirurgia plástica, eu tenho alguns dados aqui interessantes. O Brasil é o primeiro país no mundo, em termos absolutos, né, em percentual, e o segundo, aliás, em termos percentuais, né, por número de habitantes, e o primeiro em números absolutos em cirurgias plásticas. Olha só, de 2009 a 2012, houve um aumento de 120%. E só em 2012 se prevê que 1,5 milhão de cirurgias plásticas serão realizadas no Brasil. Antes de vocês comentarem, 70% delas são estéticas e apenas 30% são restauradoras. Para 2013, a previsão é de aumentar mais 20%. Quer mais? 60% das lipos, 60% em 2011 eram lipos, 510 por dia. Lipo no rosto, lipo, né? Cirurgia no rosto e silicone, as mais procuradas. O Ivo Pitangui, ele diz que ele já fez cirurgias em mais de 130 mil crianças e adolescentes. E ele disse que consultava as pessoas bonitas, né? Mulheres bonitas que não se achavam bonitas, que não se sabe nem porquê, né? Talvez, como o Gilberto falou, falta de autoestima, mas que elas queriam fazer alguma coisa para estar bonitas. E essas cirurgias, às vezes, a pessoa querendo encontrar o corpo ideal, acaba sendo transformada numa coisa horrível, desvirtua completamente, esquecendo o Wilson Robson, não sei se vocês concordam comigo, que às vezes essa feição que nós temos foi escolhida lá no mundo espiritual já. Sim. Pois é. Isso aí, uma outra hora a gente vai até precisar entrar nesse aspecto aí. Viu, Gilberto? Outra coisa que a gente gostaria de mencionar aqui é a palavra do presidente da Associação Brasileira de Cirurgias Plásticas. E ele diz o seguinte, a cirurgia estética é uma forma, olha o raciocínio dele, claro que tem que defender o lado dele, né? A cirurgia estética é uma forma de obter saúde, já que para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a saúde, né? Repetindo, é um bem-estar social, físico e mental. Aí eu pergunto o seguinte, então isso significa que tem que fazer cirurgia para manter bonito, porque isso significa saúde. Saúde mental, física, etc. Então, os feios, as pessoas feias, e todos aqueles que não se enquadram nos padrões de beleza, eles são doentes. São doentes e condenados à infelicidade toda a vida. Não, lógico, você falou, esse cirurgião está defendendo o seu ponto de vista, que nós, a doutrina espírita, respeitamos. Aliás, nem precisa ser espírita para respeitar. Mas não é esse o padrão de beleza que nós temos, né, como conceito.
repetimos, cultuar o corpo através do exercício físico, uma malhação, ótimo. Agora, tem pessoas que fazem 1, 2, 3, 4, 5 cirurgias plásticas. Isso desvirtua completamente. Então, não é verdade que isso lhe traga, eu penso, saúde. Tá, isso não há necessidade disso. Essa é a pergunta que teria que ser feita. Qual a necessidade? É preciso? Qual o motivo? Quais os benefícios que isso vai me trazer? Quais os riscos que isso vai me trazer? Porque essas pessoas, né, rapidamente aqui, espiritualmente elas não estão satisfeitas. O vazio é espiritual. Ela é uma pessoa, uma mente desocupada, uma mente que não faz bem a pessoas que não se preocupam com o próximo, se preocupa até mesmo pouco com elas. Agora, para encerrar, em relação aos cosméticos, olha só, o Brasil é o segundo país no mundo que mais gastou em cosméticos, 409 milhões de unidades por ano. Valor médio, $214. Eu digo o seguinte, gente, isso não é uma pergunta, é muito triste isso. Porque em outras estatísticas, o Brasil está na rabeira, está na lanterna. É uma das últimas em IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é um dos últimos em provas de matemática, em conhecimento científico. O Brasil é péssimo, nossa educação é péssima. Saúde. Agora, nessas coisas, em gasto de cosmético, em cirurgia plástica, o Brasil está no topo. Tá? Então, é preocupante, é preocupante. Inversão de valores, né? Uma inversão de valores. Agora, uma das explicações encontradas para a questão dos cosméticos é que a maior participação das mulheres no mercado de trabalho. A gente aceita até esse argumento. Em parte, há realmente uma preocupação maior dela se apresentar bem, fora de casa e tal. Tudo bem, né? Então fica para nós aqui essa conclusão. Corpo físico é a serviço do espírito, né? E não apenas a serviço dos sentidos ou a serviço do sexo. A serviço do prazer e do sexo, inclusive. Porque, na verdade, quando homens e mulheres procuram se embelezar para atrair outro parceiro, porque não sei o que ele está visando? Exatamente, está visando um bem-estar, né, pessoal, querendo fazer alguma coisa para agradar a alguém. Tem que fazer alguma coisa para agradar a você mesmo. Faz para agradar a si mesmo também, essa vaidade excessiva aí. Excessivo, Paulo. Meus amigos, segue nosso programa e o Tema Livre volta na próxima semana. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 400 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Amigos, nós estamos agora com o quadro Espiritismo Responde. Nós contamos com a colaboração de todos para nos auxiliar com perguntas que também vão nos direcionar para a necessidade do público, a necessidade de vocês, que muitas vezes têm dúvidas e não encontram respostas. Então nos enviem pergunta através do endereço que aparece aí na tela para que nós possamos auxiliá-los.
Então vamos à primeira pergunta. Na vida espírita, na visão espírita, quais as consequências da superproteção dos pais em relação aos filhos e qual a importância dos pais ajudá-los em seu crescimento e maturidade? Aqui nesse livro da Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que é um orador espírita muito conhecido no Brasil, Vida, Desafios e Soluções, tem na página 33, no item Mitos, Ilusão e Realidade, diz o seguinte: quando a criança não consegue amadurecer psicologicamente após o período de desenvolvimento do seu pensamento mágico, transfere aquelas construções para todas as fases da sua existência física, mantendo-se um indivíduo mendaz. O que é mendaz? Um indivíduo mentiroso, falso, desleal, traiçoeiro, que se refugia na criatividade imaginativa para liberar-se da responsabilidade dos atos imaturos. O que nós estamos falando então, minha gente? Vamos pensar seriamente. A mulher sair fora para trabalhar, a mulher ter assumido responsabilidades fora do lar, acabou deixando os filhos por conta da escola, por conta das avós. Na presença desses filhos, ela acaba suprindo essa culpa, esse sentimento de culpa com superproteção. E as crianças acabam queimando etapas do desenvolvimento. Quando a criança queima a etapa do desenvolvimento, ela não amadurece. Então a criança vai buscando, através da fantasia, suprir essas necessidades que não foram dadas, através de muitas vezes agressividade, falta de limite, birra, e quando chega na adolescência, confronto com o pai, com a mãe, e os pais perdem o controle da situação. Então, a conduta dos pais dominadores, que se sentem compensados pelo amor em carência, o que é isso? Os pais dominam por quê? Porque é uma necessidade dos pais dominarem, dos pais controlarem, dos pais superprotegerem. Então, eles tornam esses filhos dependentes deles. Acaba suprindo essa necessidade deles para suprir o sentimento de culpa. Essas crianças, tornando-se dependentes deles, acaba fazendo o quê? Um precisa do outro. Com a bajulação, a sujeição da prole, impõe que a fase mítica permaneça na estrutura da personalidade infantil. Os filhos não crescem. Vendo inclusive nos filhos, mesmo os adultos, os seres em formação que gostariam de continuar dirigindo. Trata-se de um conflito que se transfere de uma para outra geração, cada vez com resultados mais danosos. É o que eu chamo de adultescentes. Os filhos adultescentes, na verdade, não amadurecem. Filhos de 30 anos, 40 anos, engravidam meninas, que continuam a vida delas com a criança, eles permanecem em casa, sem maturidade, sem desenvolvimento, e os pais continuam alimentando essa situação sem saber como cortar o cordão umbilical. Então vamos estudar, vamos pesquisar de como nós vamos controlar essa situação. A segunda pergunta diz respeito ao aborto. Uma pessoa que nos procura porque praticou um aborto. Minha irmã, se o aborto já foi praticado, o que você tem que trabalhar é o seu sentimento de culpa, auxiliando outras crianças e educando bem os filhos que você tem. Com certeza, esse sentimento de culpa sendo elaborado, você manifestando através de auxílio a outras crianças, você terá cumprido a sua missão. Não se preocupe com o que já passou, mas sim o que está por vir, o que você pode fazer agora. Com certeza você irá vencer. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos as perguntas e estamos encerrando o quadro de hoje. Muito obrigada. Meus irmãos, nosso quadro Nosso Lar de hoje traz aqui as interações entre os espíritos, as simpatias, as manifestações de simpatia e de auxílio dos espíritos em relação aos encarnados. Nós estamos aqui eu estou com Gilberto Tomasi,
fazer esses comentários aqui. E o nosso lar, nós já vimos que existe o nosso lar, as colônias espirituais, uma delas é o nosso lar. Nós chamamos nosso lar também aqui a Terra, nós hoje, né? Nós já abordamos os temas um pouco de lá, um pouco de cá, mas na verdade os dois estão entrelaçados, não são duas coisas separadas, embora uma visível, outra invisível, talvez em dimensões diferentes. Porém, os espíritos, eles convivem conosco. Há esse intercâmbio, essas relações sociais, não é, Gilberto? E a lei que vigora nessas aproximações é a lei da afinidade. Não tenho nem dúvida. E essa afinidade, é bom que se diga, Wilson, que os bons espíritos, os mais superiores, eles têm afinidades com aqueles que já estão no caminho também dessa evolução, ou já são mais evoluídos, né? Ou tendência a ser evoluído. E os inferiores, ao contrário, têm mais afinidade com aqueles que estão no mesmo nível ou que tendem a se tornar também do nível deles em termos de inferioridade, né? Ser então, receptivos às influências negativas. Exatamente. Deles. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Essas afinidades. E os espíritos também nos colocam o seguinte, que a afetividade, né, as manifestações de afetividade entre os espíritos desencarnados e entre os desencarnados e os encarnados, ela já está sublimada. Entre os espíritos bons já está sublimada. Então não tem nada de carnal. Agora, eventualmente, alguns espíritos, às vezes, têm reminiscência das paixões humanas. Eles ainda não se desmaterializaram totalmente, mesmo desencarnados. Então, às vezes, eles têm um pouquinho desses desejos, até mesmo carnais, né? Completamente. E essa relação é tão intensa que às vezes o próprio espírito encarnado ele sente essa aproximação, digamos, física, como se fosse física de encarnado para encarnado. Às vezes a perturbação é muito grande. Já ao contrário daqueles espíritos que já estão numa afinidade maior, evolutiva maior, são os chamados, né, aspas, almas gêmeas, são espíritos que já estão vivenciando juntos há várias existências, então no caminho da evolução, completamente diferente dessa outra, que é mais uma perturbação, né? Exatamente. Então, os bons espíritos ajudam sempre, ficam felizes, né, com as nossas alegrias, mas diz os espíritos o seguinte, que eles se afligem quando veem os espíritos nós encarnados enfrentando mal as nossas provações. Então, quando a gente enfrenta as nossas dificuldades com revolta, com desânimo, caindo na depressão, com falta de fé, às vezes com ódio, pensando em vingança, e isso muito os entristece. E ele se aflige mais com os nossos problemas morais, né, com os nossos vícios, do que com problemas físicos. Porque as vicissitudes, eles entendem que isso é uma coisa passageira. É passageiro e às vezes faz parte desse processo de evolução. Quer ter essa aceitação. Já esses problemas viciosos não tem como. Você tem que saber superar isso. E é interessante, Wilson, que os bons espíritos, isso já foi falado em grupos mediúnicos, que eles se sentem tristes também, como você colocou, porque eles dizem, olha, nós estamos aqui, queremos ajudar. E vocês não se ajudam. Vocês não se ajudam. Então, se você quiser se ajudar, você sabe que tem um apoio aqui, né? Então, é interessante isso. Outra coisa também que a gente... exatamente. Eles entendem, Gilberto, que os problemas físicos, principalmente, da vida material, mas também os morais, é aquele remédio amargo para curar as mazelas da alma. Está atacando as causas e não apenas os efeitos. Né? Então isso aí é muito importante para a nossa aceitação. Ensinam também os espíritos o seguinte, aqueles espíritos de parentes, de amigos, eles nos protegem tanto quanto podem, eles fazem o que é possível que está ao alcance deles. E são muito sensíveis também às afeições que nós demonstramos em relação a eles, né? Tem que ter esse intercâmbio. Eles se sentem felizes com a nossa lembrança amiga, com a nossa oração. Exatamente. Né? E principalmente essas orações, além de pedir ajuda que eles estão lá para nos ajudar, é lógico, também orar por eles para que eles tenham esse processo lá no mundo espiritual, no local de merecimento, aprendendo, conhecendo, para que traga também esse conhecimento para nós. Então, essa afinidade é muito interessante. Acontece, às vezes, ao contrário, nós lembrarmos deles simplesmente para pedir alguma ajuda como se viesse o pacote pronto. Normalmente é isso que se faz, né?
nas orações. Exatamente. Então é bom que a gente diga, lembre aqui, que esses espíritos, eles também precisam de apoio dos que estão aqui. Exatamente. Porque eles vão reencarnar um dia também. Agora, realmente, os muito evoluídos, esses sim, eles só têm, praticamente é só oferecer para nós, só dão. E pouco recebe, às vezes até recebe a nossa ingratidão. Ingratidão. Né? Então, meus amigos, nosso lar e o nosso diálogo espírita de hoje fica por aqui. Nosso grande obrigado pela sua atenção. Um carinhoso abraço para todos vocês e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. Fique com a paz de Deus. Até a próxima.